Assalamu alaikum a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Vento Leste. Peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, torne-se membro para dar um apoio recorrente. Mais tarde, a última aula aí do nosso curso da área de membros de teoria militar, né? E compre as camisetas da AlphaCo, a indumentária oficial aqui do nacionalista brasileiro, o Pão Vento Leste tudo junto. Compre os suplementos da Soldier Nutrition, o Pão Vento Leste tudo junto, aí para você ficar forte no shape sultânico. E compre também a plataforma Vem Consulta, né? A plataforma de telemedicina, aí, onde você vai ter consulta a qualquer hora e em qualquer lugar. Cupom Vento Leste também, tudo junto. Pois bem, né, pessoal, vamos fazer algumas considerações aqui sobre a destruição das bases estadunidenses e como está ali a situação em Gaza, né, e o que o governo israelense está sinalizando aí nesse caso, né. Primeira notícia aqui, né, os ataques iranianos danificaram gravemente a maioria das bases militares do ZEUA no Oriente Médio. Segundo uma investigação do CNN publicada em 2 de maio, ataques com mísseis e drones iranianos danificaram gravemente a maioria das bases americanas na região do Golfo Pérsico desde o início da guerra entre o UA e Israel contra o país há 2 meses. Bem, primeiro que aqui é mais uma análise correta do canal, né? Durante a guerra ali nós estávamos falando que a destruição era muito maior e com confirmação, né, de imagens satelitais, e a mídia aí meio que terminava aí por esconder. Isso aqui é sem precedentes, de certa forma, tá, pessoal? Nem o Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, estou cansado, perdão, teve ali a capacidade de destruir tantas bases estadunidenses assim, e atacar com tanto peso, né, de uma só vez. Em relação a Israel aqui, nem durante a guerra do Yom Kippur, Israel viu tantos bombardeios também, tanta destruição, né, aí nesse caso. E assim, neste sentido, né, aqui é muito difícil até fazer uma leitura e uma análise, tá? Mas aqui no final nós vamos ver ali mais ou menos o que dá para tatear e entender, mas é muito ineditismo, tá, pessoal? É muito ineditismo, e não tenho medo nenhum de falar que essa guerra aqui vai ser uma guerra que nós vamos analisar o Oriente Médio antes e depois dela, que tem tudo para ser uma dessas guerras que causam um realinhamento geoestratégico geral. Lembra aqui que grande parte dos players da região já estavam costurando suas próprias alianças, né? Ali, o Catar se valendo da Turquia, aí nesse caso, né? Os Emirados Árabes Unidos se valendo de uma aliança com Israel e Índia, né? E a Arábia Saudita de uma aliança com o Paquistão, na qual a própria Turquia e o Egito aqui querem adentrar, né? Então existe um realinhamento geral que muito provavelmente vai escoar aqui para o chifre da África, lembrando que o chifre da África e o Sahel inteiro praticamente estão conflagrados. Existe uma guerra para estourar ali na Eritreia, né? O Egito e na Etiópia, o Egito e a Eritreia estão armando ali os rebeldes no Tigray. No Sudão, nós temos uma guerra entre o exército sudanês aí, armado por Turquia, Paquistão, Rússia e Arábia Saudita e Irã, né, contra, do outro lado, as Forças Rápidas de Apoio, né, as RSF, armadas ali por Emirados Árabes Unidos, França e Reino Unido, nesse caso. A Somália, então, está em guerra civil há muito tempo, os Houthis estão numa aliança ali com o Al-Shabaab, né, nesse caso aí, e vamos ver o que se desenrola aí, mas vai realinhar, tá? Vai realinhar o tabuleiro inteiro aí, né, porque é exatamente, digamos assim, a colisão entre a China e os Estados Unidos, dois projetos geoestratégicos distintos aí, que vai chacoalhar as placas tectônicas aí da região como um todo, né? E aqui, né, mais uma notícia. Autoridades americanas afirmam que o custo real da guerra com o Irã se aproxima de 50 bilhões e não 25. O verdadeiro custo da guerra com o Irã está mais próximo de 50 bilhões, disseram a CBS News autoridades americanas familiarizadas com avaliações internas, aproximadamente o dobro da estimativa pública citada pelo Pentágono em depoimento ao Congresso esta semana, né? Sim, depoimento ao Congresso esta semana, né? Por que aqui custos muito mais altos, né, pessoal? Basicamente, tá? Porque manter infraestrutura de base e repor infraestrutura de base não é nada barato, tá? Chuto aqui, inclusive, que dentro do cálculo militar americano, esse aqui é o fator que mais pesa, tá? Mais pesa. Pesquisem aí quanto custam, tá? As bases ali só num desses países, né? Só no Catar, no Kuwait. Infraestrutura militar, ela tem que ser otimizada ali em diversas questões, tá, pessoal? Não é com qualquer cimento que você faz uma base, não é com qualquer estrutura que você faz uma base, né?
tudo tem que ser adaptado, né, aí para a realidade militar, e pelo que vimos aqui ao longo da guerra, né, basicamente a questão de bunkers e de proteção contra mísseis aí estava em baixa, tá? Estava em baixa porque foi basicamente tudo atingido ali, e a ponto de até os porta-aviões estadunidenses, né, terem que retrair aí, né? Nesse caso, um foi para o Índico e o outro foi para o Mediterrâneo Oriental, e o Golfo mesmo ficou ali fora do range, né? E esse problema aí geoestratégico como um todo, tá? Mas é muito, muito caro, e, novamente, a questão da infraestrutura destruída aqui vai ser o que vai mais contar, né, dentro do cálculo estadunidense. E aqui vamos a mais uma notícia, né? EUA fechará um centro destinado a monitorar cessar-fogo em Gaza devido à estagnação das negociações de paz, relatório. Estados Unidos estão fechando um centro militar que havia estabelecido em Israel para monitorar o cessar-fogo em Gaza, em um sinal de que o foco do governo Trump no enclave destruído está diminuindo em meio à guerra contra o Irã. A Reuters informou na sexta-feira que o Centro de Coordenações Civil-Militar em Israel seria fechado e suas responsabilidades de auxílio e monitoramento transferidas para uma força de segurança internacional comandada pelo ZEUA, que deverá ser enviada para Gaza. Está bem difícil aqui juntar o contingente para essa força internacional, né, pessoal? A Indonésia ali cedeu, o Paquistão também, tem vários países ali que se envolveram, mas que não estão dispostos a enviar tropas, pelo motivo maior aqui que todos sabem, que é que o Grupo H em Gaza não entregou suas armas, né? Assim como a Jihad Islâmica e outras milícias ali. Lembro que tem 13 milícias hoje em Gaza, tá? 13 milícias hoje em Gaza. Não é pouca milícia, não é pouco armamento, e que a veia logística aí que as alimenta, né, está, de certa forma, intocada, tá? Porque Israel não destruiu aí, na integralidade, os túneis, tá, da região. E, assim, tá com muita cara disso aqui ser uma espécie de ensaio de um momento Suez do Trump. Lembra ali que depois da crise de Suez, né, o Reino Unido basicamente retraiu e nunca mais retornou ao mesmo tamanho, e essa guerra aqui, em específico, né, na verdade, não sei se nós vamos analisar isso aqui no futuro como uma guerra em Gaza, né, uma guerra na Síria, uma guerra no Líbano, e uma guerra contra o Irã aí, ou se todas como uma grande guerra aí que foi escalando, né, até engolfar a região inteira. Tem tudo aí para causar esse realinhamento, vamos esperar para ver, né? E por isso a China também está apoiando o Irã ali desde o princípio, né? Porque se o Irã cair, cria-se ali a cabeça de ponte perfeita para desestabilizar geoestrategicamente e geoeconomicamente toda a Ásia Central, da qual a China depende ali profundamente para a nova Rota da Seda. E, além disso, voltam a chegar armas ali nas mãos do Partido Islâmico do Turquestão Oriental, que é quem arma os uigures que fazem levantes ali dentro da China, né? Fizeram vários levantes, inclusive, no início dos anos 2000, né? Perdão aqui se eu estiver embaralhando as palavras, essa pessoa, mas hoje realmente foi bastante corrido para mim. Não tentem isso em casa, né? Mas vamos aqui a mais. E lembrando, tá, que novamente o Grupo H em Gaza não se desarmou e não aceitou o desarmamento. E essas tropas não estão indo exatamente porque sabem que essa guerra vai estourar em algum momento. E o que isso vai significar? Vai significar as tropas de paz que estão no terreno aí terem que lutar ao lado de Israel. E obviamente que a maioria dos países não quer apoiar esse processo de limpeza étnica. E vamos aqui a mais uma notícia, né? Gabinete de Segurança discutirá a retomada dos combates em Gaza após resposta do H ao plano da fronteira, segundo informações. O Gabinete de Segurança de Israel foi convocado para discutir a possibilidade de retomar os combates em Gaza, de acordo com a reportagem da CAN, publicada neste sábado, né? Como foi falado aqui há muito tempo, ao fim ainda da guerra em Gaza, tá, pessoal? Não, Israel não venceu a guerra. Tá? Para analisar essa guerra aqui, vocês têm que ter em mente que é uma guerra de contra-insurgência. Tá? Desde Clausewitz se sabe aí que todo o exército é formado por uma tríade, né? Uma trindade ou um triângulo, chamem como preferirem ali, de governo, povo e forças armadas, e que numa guerra de contra-insurgência, o fator povo, tá? Ele conta muito, principalmente para a força que vai ocupar. Né? Por quê? Porque é contra-inteligência, no caso, quem vai delatar os militantes, os guerrilheiros, vai ser exatamente a população do local onde se guerreia, né? Onde o exército quer entrar, e no caso o exército israelense. Quando você destrói 80% da infraestrutura civil, como ocorreu em Gaza, né, nesse caso aí, basicamente você inviabiliza, tá, esse esforço militar, e é muito difícil, tá, pessoal? É muito difícil travar guerra de contra-insurgência. Lembro que os Estados Unidos não deram conta no Vietnã, não deram conta no Iraque, né? Enfim, posso citar aqui vários exemplos, mas não deu conta no Afeganistão também. Nós vamos ficar só nesse aqui, né, nesse caso aí. E, basicamente, não vejo o governo israelense tomando medidas aqui nesse caso. Qual é o mais importante aqui para vocês abstraírem, tá? Análise realmente profunda. É que tudo isso aqui que está acontecendo, a mando do senhor Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir,
todo o seu gabinete ali da sua coalizão improvável, né? Basicamente, tudo isso é contra o interesse estratégico israelense. Tá? Por quê? Porque não é do interesse israelense, um país sem profundidade estratégica, tá? Um país com uma população diaspórica, aí, que tem problemas demográficos, entre outras questões, manter essa questão aqui de perpétua conflagração, tá, na região, e não é do interesse do povo israelense, aí nesse caso. Qual era o objetivo do Grupo H, ali com o 7 de outubro, né, com as outras operações? Era melar aí, integralmente os acordos de Abraão, porque se os acordos de Abraão viessem, a causa palestina morreria, né, e nesse caso aqui, e de dizer que eles conseguiram alcançar o seu objetivo estratégico, tá? Tanto é que está travado aí, né, nesse caso, e a região parte para um realinhamento total, né? Então, acredito, inclusive, que os israelenses aí deveriam ter, né, e seus apoiadores aqui no Brasil, autocrítica em relação a isso e perceberem aí como tudo isso, né, desde o 7 de outubro, está punindo profundamente aí Israel e está levando Israel para uma catástrofe, né, verdadeiramente que não vejo, tá? Não vejo perspectiva para o Estado israelense no médio e longo prazo se a coisa seguir assim, né? E talvez falte essa autocrítica, que é algo que percebemos aí constantemente ao analisar operações militares, né? É exatamente que forças beligerantes que produzem muita propaganda acabam, em certa medida, acreditando na própria propaganda, né? Entendam aqui, tá, que como você ocupa ali um território. Você envia o exército, você tem que manter ele ocupado ali, você faz a varredura, né, da região, vamos supor, um prédio ali, um bairro, etc. Você tem que manter uma brigada lá, ocupando constantemente. Como Israel tem falta de profundidade demográfica, Israel aí, né, precisa ocupar uma região, desocupá-la e enviar essa brigada para outra região, e quando faz isso, as forças insurgentes ali retornam e reocupam a região, e aí cria-se essa dinâmica, né? E por isso Israel permaneceu 3 anos em guerra ali em Gaza e não conseguiu acabar com o Grupo H, né? Segundo próprias fontes israelenses, aí, a mídia israelense, não lembro agora se o canal 13 ou o canal 14, fala aí que o Grupo H ainda tem 40 mil combatentes. Lembrando que são 3 milícias, né, na região. Então é uma situação difícil aí, né, nesse caso, e a análise aqui é que essa guerra vai retornar também. Não posso falar se amanhã, se depois, mas só questão de tempo, porque os objetivos estratégicos não foram alcançados, né, e conforme o Benjamin Netanyahu seguir sendo cozinhado ali dentro da política israelense, ele vai requentar essa guerra e ela vai retornar. Peço que você curta, compartilhe, se inscreva, compre os nossos produtos, camisetas Alpha Cool, investimento do nacionalista brasileiro, cupom Vento Leste tudo junto, whey da Soldiers Nutrition, creatina da Soldiers Nutrition e suplementos ali da Soldiers Nutrition, cupom Vento Leste tudo junto, e vem consulta, plataforma de telemedicina, onde você vai ter consulta em qualquer lugar por menos de R$50 mensais, cupom Vento Leste tudo junto. Forte abraço, comenta aqui se você concorda, se discorda, o que você acha do que foi falado aqui, quero saber a sua opinião. E mais tarde aqui voltamos com outro vídeo, né? Forte abraço e até a próxima. Mas comenta, tá, pessoal? Porque o algoritmo aqui está em fase de medição, né? Nesse caso aqui vai ficar... Preciso que vocês comentem, engajem bastante aqui para ele voltar a entregar da forma como estava entregando antes. Forte abraço, pessoal.